Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso estudo do Conhecendo a Minha Bíblia, na nossa unidade 14, onde estamos estudando aí o início de 2 Samuel e de 1 Crônicas, né? Então, inicialmente eu quero dar aí um rápido esboço de 2 Samuel, né, onde nós temos aí o momento que Davi torna-se o rei de Judá, isso está no capítulo 1, né? Depois nós temos a segunda parte desse esboço, o momento que Davi torna-se rei de Judá e Israel, né? Então, inicialmente Judá, depois ele vai reinar sobre toda a nação. E aí nós temos o esboço de 1 Crônicas, dos capítulos 1 a 12. Inicialmente nós temos aí a questão das genealogias, né? Nós vamos ter os descendentes de Davi, de Judá, de Rúben, de Levi, de Issacar, de Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim, né? Os descendentes de Benjamim, Israel, Judá. Depois temos aí no capítulo 10 a deposição e morte de Saul, os homens fortes de Davi e os homens que fizeram Davi rei. Se você pegar aí no finalzinho da página 123, nós temos aí um comentário que explica os textos em hebraico do Antigo Testamento, onde esses textos não há uma distinção, né, no hebraico, ou seja, no original, entre o 1º e 2 Reis e 1º e 2 Crônicas, ou seja, ele é um livro só. Em hebraico, você tem lá Reis e tem Crônicas, o livro dos reis de Israel e o livro das Crônicas, né? Então, ao ler esses primeiros 12 capítulos, que é o texto que está fazendo parte do nosso estudo nessa semana, você pode até perguntar por que todas essas genealogias, né? Parece que quando você está lendo genealogia, parece que não faz muito sentido, né? Mas se você continuar analisando, você vai descobrir, à medida que lê as genealogias e as estudas, você vai descobrir um fato muito significativo. Em 1 Reis existe um registro de todas as tribos de Israel, né? Em Crônicas existe uma perspectiva inteiramente diferente. Praticamente tudo é mencionado referindo-se à tribo de Judá. Então, Reis vai trazer o registro ligado a Israel, né? As tribos de Israel. E depois Crônicas está ligado, né, inteiramente a Judá, né? E aí quando eles mencionam as demais tribos, sempre para poder colocar as coisas na perspectiva correta, num relacionamento entre essas tribos e Judá. Então tudo em Crônicas é escrito da perspectiva da linhagem, né, de Davi, que será a linhagem de Jesus. Então é importante a gente pegar esse pensamento que de Davi virá o Messias, de Davi virá o Salvador, né? Uma outra grande diferença é que os relatos de Crônicas giram em torno do templo, né? Isso não é verdade em relação aos escritos de Reis, né? Durante o seu reinado, Davi, ele queria construir o templo. Deus então disse que ele não faria porque ele tinha sido um homem de guerra durante o seu reinado. E então a afirmação do Senhor é que o seu filho, um homem de paz, Salomão, realizaria essa tarefa de construir o templo, né? E aí a gente pode trazer, né, aí pegando essa questão da genealogia, um fato que nós precisamos lembrar, né, é quando nós estudamos Gênesis 4, né, e lá nós vimos a linhagem daqueles que rejeitam a Deus, né? E aí logo em seguida nós estudamos a segunda linhagem, que seriam os seguidores de Deus, que começaram exatamente com o nascimento de Sete, né? Então, os que rejeitam a Deus começam, a linhagem de Caim, e depois Adão e Eva vão gerar a Sete, e a partir daí se começa a invocar o nome do Senhor, é uma coisa extraordinária, os seguidores de Deus, né? E sempre que essas duas linhagens então são mencionadas, era para fazer uma alusão àqueles que rejeitam a Deus, com o foco nas pessoas que vivem ou viviam pela fé, os servos de Deus.
Então eu queria que você pudesse parar e dar uma atenção especial às genealogias de crônicas, porque elas nos ajudam a traçar a linhagem de fé e de esperança que nos levará até o Messias. Nunca ache que um capítulo da Bíblia, um texto da Bíblia está solto ali, que não faz nenhum sentido. É muito importante nós entendermos que toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada. Não há nada na Bíblia que não seja inspirado. O Espírito Santo inspirou cada versículo, cada texto, cada passagem bíblica, para que ela pudesse nos edificar e nos fazer conhecer o Senhor. Veja, por exemplo, o texto de 1 Crônicas 1, 13 e 14, que nos diz: os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et, e eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus e dos Gigazeus, e assim por diante. Se você então fizer um pequeno estudo sobre a palavra Jebuseus, que é um dos descendentes de Canaã, e não esqueça, quem foi Canaã? Canaã foi o filho de Cão, descendente de Noé. E lembrem-se que Cão foi aquele filho de Noé que desonrou seu pai e que por causa disso recebeu uma palavra de maldição. Então aqui nós estamos vendo os seus descendentes. E aí nós temos essa palavra Jebuseu. E se você for buscar o significado dessa palavra, você descobrirá que essa palavra Jebuseu significa ser esmagado com os pés. E olha só, a palavra Jerusalém significa um lugar de paz, Jerusalém, o lugar de paz. E ela foi devastada pelos Jebuseus. Eles mudaram o nome dessa cidade para Jebus. E assim o lugar de paz tornou-se o lugar onde você é esmagado com os pés. Muitos anos depois, Davi, no reinado de Davi, ele vai reconquistar essa cidade e ele vai restaurar o nome dessa cidade, ou seja, é Davi que restaura o nome de Jebus para Jerusalém, a cidade de paz. Até hoje, Jerusalém é conhecida como a cidade do grande rei, a cidade de Davi. Essas pessoas, ou seja, os descendentes dos Jebuseus, eram pessoas muito poderosas. Então, os Jebuseus não foram derrotados até o tempo de Davi. Em 2 Samuel 5, nós podemos ler a estratégia que Davi usou para conquistar a cidade dos Jebuseus, a Jebus, e restaurá-la, reconquistá-la para se tornar a cidade de Davi. No tempo então de Davi, os Jebuseus foram conquistados. Depois nós encontramos um negócio interessante, que é um Jebuseu chamado Araúna, será aquele que vai vender para Davi a terra onde ficaria guardada a Arca da Aliança. Essa é uma história muito interessante, e à medida então que você vai estudando, você vai encontrando aí tesouros preciosos, e você então precisa pegar a sua Bíblia e escavá-la até encontrar as verdades que nós temos nas Escrituras. Então aqui está uma passagem bíblica para que você possa ler e descobrir como é importante de nós não oferecermos a Deus alguma coisa que não tenha valor para nós, alguma coisa que não nos custe nada. Isso está em 2 Samuel 24, 18, 21 e 24. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. E perguntou: Senhor, por que veio aqui? Então, aqui Araúna perguntando a Davi quando Davi lá está. E Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Então, continuando esse nosso estudo ainda da unidade 14, minha gente,
Nós podemos ir para as páginas 124 e 125, né? E aí nós vamos então encontrar esse pequeno estudo sobre a linhagem dos seguidores de Deus, né? E vamos ver o que isso significa, o que isso representa, como que a genealogia, né, pode nos ajudar a compreender, a encontrar um pouco mais acerca de como é o nosso Deus e de como nós podemos agradar ao nosso Deus. Nessa parte do nosso livro, vamos encontrar um estudo sobre um homem muito simples chamado H.A. Zimmermann, né? Um homem que tinha um coração voltado para Deus como Davi, né? E também um verdadeiro espírito de servo, né? Ou seja, esse homem ele gastava em torno de 2 horas cada manhã lendo e estudando a sua Bíblia. E os seus olhos brilhavam com as descobertas que esse homem fazia. Ele era um joalheiro, né? Um homem que trabalhava muito junto com a sua esposa, foi considerado um famoso joalheiro, assim, alguém com muita habilidade, mas a coisa que esse homem, H.A. Zimmermann, marcou foi que ele, por causa das descobertas, ele tinha muita liberdade para conversar com os grandes evangelistas da época, e esses homens iam até a casa desse homem, até para poder extrair verdades bíblicas, né? Eles estudavam e discutiam a Bíblia com esse homem por causa do conhecimento da Bíblia que ele tinha, embora fosse um homem simples e sem muito estudo, né? E aí, minha gente, essa é a figura, né? Ler a Bíblia é como um homem explorando diamantes. Você nunca sabe em qual pá de barro encontrará um diamante, né? Ou seja, essa é a afirmação desse homem H.A. Zimmermann, né? Então, ele escreveu essa frase aqui. Então, à medida que você está estudando a Bíblia, é como se você estivesse explorando diamantes, né? Nós estamos aqui já terminando, né, a unidade 14 do nosso Conhecendo a Minha Bíblia, e eu, assim, de todo o coração, espero que você esteja gostando de estudar, de ler e estudar as Escrituras, à medida que você está fazendo isso, espero que você esteja aprofundando o seu conhecimento das Escrituras. Eu espero que você esteja conhecendo muito mais o Senhor. Eu espero que essas verdades estejam sendo, né, de fato, incrustadas no teu coração, elas estejam literalmente sendo colocadas, criando raízes dentro da sua alma, né? E que você esteja gostando de estar ouvindo, estudando e lendo e aprendendo cada dia mais acerca da sua Bíblia, né? Que a sua Bíblia esteja se tornando um livro, não um livro empoeirado na cabeceira da sua cama, mas um livro que esteja marcando de fato a sua vida, né? Espero que você também não esteja esquecendo de usar o princípio dos fatos que está na página 27 do seu livro. Ou seja, estudar os fatos te ajuda a compreender, te ajuda a discernir o que está por trás, o que está, né, ali, o que esses fatos podem trazer de verdades, né, de princípios, de leis que devem guiar a nossa vida, né? Então, por exemplo, pegando o princípio dos fatos no capítulo 16 de 1 Samuel, você poderá estudar a vida de Davi, né? O 8º filho de Jessé, né? Como ele foi trazido perto de um campo perto de Belém para ser ungido por Samuel, né? Veja como o Espírito de Deus vem sobre ele. Memorize essa história, guarde os detalhes, né? E o que esses fatos, né, sugerem a respeito do caráter de Davi e a respeito de sua natureza. E de que maneira você compara o caráter de Davi com o seu próprio caráter, né? Veja bem esse texto aí em 1 Samuel 13,14, quando o Senhor está falando com Saul. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Será que o Senhor continua fazendo isso? Será que o Senhor continua procurando homens com um coração voltado para Ele, que se movam na direção de fazer o que Ele quer, né? Então, gente, você precisa entender o que a Bíblia está nos dizendo quando ela afirma o seguinte: busque o Senhor de todo o coração e você irá encontrá-lo, né?
E também, né, é importante que você descubra o que a Bíblia está dizendo quando ela está dizendo que o Senhor está procurando as pessoas que têm um coração entregue a Ele, né? Então veja bem, nosso espírito humano, né, deseja Deus, nosso espírito ele tem fome de Deus, né? Nosso espírito está querendo o Senhor, mas o Senhor, né, ele está procurando, né, por você também, né, para que ele possa ungir você para o trabalho especial que ele reservou somente para você. Então que a sua sede de Deus, né, ela esteja atraindo Deus para derramar a unção dele sobre a tua vida e assim você poder cumprir o seu propósito, o propósito que ele, o Senhor, reservou para você. Veja bem que quando nós estamos estudando esse princípio dos fatos, né, você pode então encontrar como Saul é atormentado por um espírito mau, né? E depois que Davi é ungido como rei, como o Espírito do Senhor é literalmente transferido daquele homem de Saul para sobre a vida de Davi, né? Ou seja, um homem desobediente, um homem que decidiu seguir seus caminhos e que literalmente perdeu a unção que estava sobre ele, né? Para que outro assumisse essa unção, assumisse a vida que Deus havia preservado ou desejado, né, para estar sobre Saul, né? Ou seja, Deus escolheu Saul, mas ele rejeitou a unção de Deus. E essa unção então foi passada e passou para a vida de Davi. Aqui então está a nossa Bíblia. Estude-a, procura aprofundar-se até que esse livro flua de dentro de você de uma forma especial. Vamos ler então hoje o Salmo 23, um salmo de Davi que mostra a intimidade que esse homem tinha com o Senhor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Salmo 23. Que lindo! Que o Senhor abençoe a tua vida de forma extraordinária e que essa unidade fique bem gravada no seu coração. Que o Senhor te abençoe.